Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Entre 2016 e 2022, o Brasil passou por muitas transformações. Foi implantado um conjunto de reformas estruturais único na história recente, especialmente na economia. Que reformas foram essas? Elas continuam valendo? O Brasil vai decolar ou continuaremos seguindo um modelo ultrapassado, burocrático e corrupto? Para falar sobre isso e muito mais, temos o prazer de receber aqui no Conexão Mota Adolfo Saxida, economista e ex-ministro de Minas e Energia. Saxida, seja muito bem-vindo. Você e o Paulo Guedes acabaram de lançar um livro, Política Econômica Brasileira, e esse livro vai ser o centro da nossa conversa hoje. O livro fala do que foi feito na economia e na administração do governo Bolsonaro. Para começar, qual era o cenário que vocês encontraram no início do governo? Bom, primeiro quero agradecer você, Mota, por essa oportunidade, a Jovem Pan. Um grande abraço aí a todos os telespectadores. Olha, o livro, ele é um registro histórico. Ele, veja só, não é uma defesa nem de A nem de B. É apenas que eu gosto muito de uma frase que diz: eu acredito em Deus. Todos os demais têm que apresentar dados. Então vamos olhar os dados. Vamos olhar como era a economia brasileira em 2018 e como era em 2022. É isso que nós... Porque um país, ele cresce quando medidas acertadas são mantidas e medidas equivocadas são corrigidas. Então muita coisa boa foi feita. Deixa eu dar um exemplo. Hoje acabou de sair um estudo do Alexandre Manuel, Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Samuel Pessoa, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que o governo Bolsonaro promoveu o maior ajuste fiscal da história. Nós entregamos um resultado estrutural fiscal melhor do que o que nós recebemos. Ou seja, nós deixamos o governo ao final de 2022 estruturalmente melhor em 2022 do que nós recebemos em 2019. Então, ora, nós temos que ter essa honestidade de ver que coisas boas foram feitas e precisam ser mantidas. E o livro, ele mostra uma série de medidas tomadas pelo governo, com a liderança, claro, do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que mostra o seguinte: você pode gostar ou não de uma economia liberal, mas você precisa reconhecer que entre 2019 e 2022 teve a maior pandemia da história, a maior crise hídrica em 100 anos, o maior movimento de tropas em 75 anos, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. E ainda assim, o Brasil terminou 2022 pela primeira vez na história com uma inflação menor que os Estados Unidos e um crescimento econômico similar ao da China. Quando você fala reformas estruturais, você está querendo dizer que não são reformas temporárias, não são tapa-buracos. São coisas que são perenes, que permanecem. É isso? Perfeito. São coisas que são legados para a população. Deixa eu dar um exemplo. Em 2019, o trabalhador que fosse pegar um dinheiro na Caixa Econômica Federal ia pagar algo como 5% de juros ao mês. Com o saque aniversário de FGTS, ele paga 1,2% ao mês. Olha o tamanho da redução na taxa de juros, porque nós criamos um instrumento financeiro novo. E tal como o saque aniversário do FGTS, Mota, nós criamos 14 novos instrumentos financeiros. FIAGRO, CPR Verde, CPR Digital, CPR em dólar. Nós melhoramos tanto a estrutura do mercado de capitais que o número de brasileiros que investe em bolsa entre 2018 e 2022 aumentou em 6 vezes. E o volume de renda variável em 7,5 vezes. O que isso quer dizer? Mais crédito e juros mais barato para o pequeno empresário, para o pai de família, para o investidor. Então, esse conjunto robusto de medidas, ele não é uma agenda de governo, ele é uma agenda de país. E essas reformas estruturais ajudam o Brasil como um todo. Por exemplo, o PIX. Por exemplo, a conta de poupança social digital, que eu duvido... Você que está em casa, você já ouviu falar disso? Conta de poupança social digital? Ninguém nem ouviu falar.
Só que às vezes você está no trânsito e vê lá uma pessoa vendendo biscoito, balinha e aceita Pix. Aí você fala, isso é o Pix. Opa, tudo bem, o Pix é uma transferência bancária. Como é que aquela pessoa tem conta em banco? Até 2020 ela não tinha. Foi graças à medida provisória que nós editamos e com o apoio do Congresso Nacional aprovamos que 60 milhões de brasileiros passaram a fazer parte do sistema bancário. Foi o maior movimento de inclusão financeira da história do Brasil. É por isso que hoje quase todo brasileiro consegue receber Pix, por causa da conta de poupança social digital. Ou seja, são coisas que ficam. É para melhorar o nosso país. Eu já vi, se eu não me engano, em Salvador, uma pessoa pedindo esmola com a plaquinha do Pix. O Pix foi, então, uma criação do governo Bolsonaro? O Pix foi uma grande criação liderada pelo Banco Central, que foi feita durante o governo Bolsonaro. Agora, além do Pix, para o mendigo receber o Pix, ele tem que ter conta em banco. 60 milhões de brasileiros que estão no cadastro único não tinham conta em banco até 2020. Deixa eu dar um exemplo. O Bolsa Família era um cartão que a pessoa tinha que ir no banco sacar o dinheiro. Não era um cartão que ela podia movimentar. Foi graças à conta de poupança social digital que essas pessoas têm conta em banco. É graças à conta de poupança social digital que o Pix conseguiu chegar no pequenininho. Isso é uma medida estrutural, essa eu sou bastante orgulhoso, porque foi criada na Secretaria de Política Econômica, com o apoio de várias pessoas, várias do governo, né, que o quê? Gerou esse grande movimento de inclusão financeira no país. Você mencionou vários eventos que aconteceram durante o governo Bolsonaro, eventos únicos, né, o que o Nassim Taleb chama dos cisnes negros. Qual foi o sentimento de vocês que estavam ali no governo quando vocês se deram conta de que a pandemia estava chegando aqui? Cara, eu vou dizer para você, não foi fácil para mim ser secretário de Política Econômica. Porque eu fui ministro no final do governo. O governo inteiro, quase eu passei como secretário de Política Econômica ali com o ministro Guedes. Eu lutei para estar lá. A vida, ela tem coisas que, assim, às vezes acontece e você estava ali. Não foi assim comigo. Eu lutei minha vida inteira para ser secretário de Política Econômica. Era o que eu sempre quis. Quando fala qual que é o cargo que você queria ser, eu queria ser secretário de Política Econômica, porque é o cargo técnico mais alto possível de ser para um economista, na minha leitura, pelo menos. Não é a posição mais forte do governo, mas é a posição mais nobre, é onde você operacionaliza a política econômica, né? Cara, a hora que eu chego lá e vejo que a produção de automóveis caiu 98%, quando eu chego lá e vejo que a população residente em favela, 50% dela começaria a passar fome em 14 dias, vou dizer para você, Mota, eu comecei a acordar às 5 da manhã, sair para rezar, pedir muita ajuda a Nossa Senhora, a Deus, é por isso que o livro é dedicado a Nossa Senhora de Simbres, gostaria de falar disso depois, e passo a passo as coisas foram sendo feitas. Olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela anunciou que o Covid era uma pandemia, se eu não estou muito errado, no dia 15 de março. No dia 12 de abril, nós começamos a pagar o auxílio emergencial. Em menos de um mês, nós botamos de pé e começamos a pagar um programa que beneficiou quase 100 milhões de brasileiros. Que era o quê? A economia brasileira, ela efetivamente ficou fechada em abril, maio, junho e julho de 2020 por causa de medidas sanitárias durante a pandemia. Nesse período, se não fosse o auxílio emergencial, como é que ia fazer? E nós colocamos um programa desse tamanho de pé, pagando digitalmente para as pessoas em menos de um mês. Os Estados Unidos foi pagar isso por cheque, via carta. Levou mais de 3 meses para o dinheiro nos Estados Unidos chegar para o pobre. No Brasil, em menos de um mês. O nosso programa de crédito foi, pela primeira vez, um programa de ajuda emergencial que chegou principalmente ao micro e pequeno empreendedor. Mais da metade dos recursos do crédito que nós liberamos chegou para o pequeno. Então foram inovações muito importantes. Eu me lembro, tecnicamente é difícil de falar na TV, mas eu quero dar esse testemunho. Porque era 5 da manhã, cara, eu estava nervoso. Eu falei, putz, país, você vai quebrar na minha mão esse país. Eu me lembro, Saxida, dessa época, porque eu estava no governo do estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro assim que começaram a sair as notícias sobre a pandemia, havia um temor generalizado de que ocorressem saques. Muita gente ficou preocupada com isso, ligada à segurança pública, dizendo,
daqui a uma semana ou duas vão ocorrer saques nos mercados, porque as pessoas estão sem dinheiro, vão ficar desesperadas, né? Então, esse desastre nunca aconteceu, né? Essa convulsão social. É isso, você vê, a infraestrutura continua de pé. Nós aceleramos a digitalização do governo. Os nossos programas de assistência, o Brasil ele não é os Estados Unidos em termos de riqueza, então a gente não podia se dar ao luxo de errar. Então era feito em ondas. Então o que era isso? Primeira onda, o pequenininho. Segunda onda, o crédito. Terceira onda, tal coisa. Então você ia mirando e colocando de pé os programas. Você olha, por exemplo, a questão da transferência para estados e municípios. Foi a maior transferência de recursos para estados e municípios da história. Todos os estados e municípios receberam importantes somas de dinheiro. Por quê? Porque é o governador, é o prefeito que sabe onde ele precisa gastar naquele momento. Então nós colocamos de pé um amplo conjunto de medidas para isso. É só para colocar isso em perspectiva, quer dizer, em vez do governo federal dizer sou eu que vou fazer, eu, o governo federal, vou aí fazer, o governo federal pegou o dinheiro, deu para os estados e municípios e diz, você, governador, você, prefeito, vai fazer. Nós dividimos em várias partes, né? A primeira parte, ninguém fica para trás. Então a primeira preocupação nossa é, nenhum brasileiro pode ficar para trás. Então, o programa, o auxílio emergencial de R$600 foi o governo federal que colocou de pé. E colocamos de pé em menos de um mês. Só lembrando que quem recebia Bolsa Família na época recebia 180. Nós aumentamos tudo para 600, de novo, com o apoio do Congresso Nacional. Aproveito para agradecer o Congresso por todo o apoio que nos deu. Então, crédito, governo federal também. Então, auxílio aos necessitados, governo federal. Crédito, governo federal. Só que você tem várias estruturas de saúde que quem melhor sabe é o governador e o prefeito. Então, muito dinheiro transferido para governadores e prefeitos, para hospital de campanha, para medicamentos, para poder ter toda a infraestrutura local de suporte. Então, as medidas foram divididas, onde o governo federal liderou a agenda de crédito e ajuda aos mais necessitados e junto com isso, passamos muito dinheiro para governadores e prefeitos poderem, ali na ponta, colocar de pé as estruturas de saúde. No livro, você diz que, apesar de todos esses problemas e esses desafios, o governo Bolsonaro fez o maior número de reformas desde a redemocratização, de 1988. Você podia falar um pouco sobre essas reformas? Posso, claro. E de novo, aqui nós temos que deixar claro, né? Fica aqui o meu agradecimento ao presidente Bolsonaro pelo apoio, ao ministro Guedes, ao Congresso Nacional, que nos apoiou muito, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. É importante deixar isso registrado. Os nossos líderes na Câmara, no Senado, todos os partidos. Foi uma união do Brasil, cara. Foi uma coisa linda. De junho de 2020 a dezembro de 2021, foram os 18 meses mais reformistas da história brasileira. A quantidade de medidas estruturais que você aprovou nesse período foi impressionante. Autonomia do Banco Central, novo marco de ferrovia, novo marco do gás, novo marco do saneamento, nova lei de falências, nova lei de agências, nova lei cambial, novo marco de securitização, novo marco de registros públicos, etc, etc, etc. Lei da Liberdade Econômica. Lei da Liberdade Econômica 2019, né? Por isso que eu não citei. Lei da Tinha sido aprovada. Lei da Liberdade Econômica 2019, transação tributária final de 2019. O que é a transação tributária? É a chance para aquele empresário que quebrou poder acertar a sua situação com a Receita Federal e voltar a empreender. Aqui no Brasil é impressionante, o cara quebra e ele não consegue voltar. Então nós criamos a transação tributária para o quê? Para facilitar a vida do pequenininho. Olha, você quebrou, mas você merece uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Porque um país se faz quando as pessoas empreendem, quando o setor privado investe. E era essa a nossa preocupação. Nós temos que melhorar os marcos legais, nós temos que aumentar a segurança jurídica, nós temos que criar uma legislação melhor para que as pessoas tenham coragem de investir. Deixa eu deixar aqui para o telespectador, Mota, uma pergunta. O que seria do Bill Gates e do Steve Jobs no Brasil? Por que será? Cadê os Bill Gates e o Steve Jobs no Brasil? Deixa eu começar a responder. O Bill Gates e o Steve Jobs, dois dos grandes cérebros da inovação, eles começaram o seu trabalho numa garagem.
Aqui no Brasil, até antes da lei da liberdade econômica, se você abrisse seu negocinho numa garagem, era capaz do fiscal da prefeitura ir lá e fechar o seu negócio, porque não podia. Então, assim, nós temos que ter um ambiente mais favorável ao investimento, e era essa a nossa preocupação. Claro, eu vou até dar aqui o meu palpite. Eu acho que se Bill Gates e Steve Jobs tivessem nascido no Brasil, eles iam cedo na vida receber um conselho. Meu filho, você é muito inteligente, estuda para fazer um concurso e vai fazer um concurso para ser auditor fiscal, alguma coisa do tipo, né? Deixa eu fortalecer o que você está dizendo. Eu fui professor na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então, no meu primeiro dia de aula na Universidade do Texas, eu perguntava para os alunos, né? Onde você se vê daqui 10 anos? A resposta era, eu quero ter minha família, eu quero ter minha empresa, eu quero empreender, eu quero estar trabalhando numa grande multinacional, eu quero ser um inovador. Só teve uma resposta que eu nunca ouvi lá. Qual era? Quero trabalhar para o governo. Ninguém queria trabalhar para o governo lá. Curiosamente, quando eu voltei para o Brasil, eu era professor, eu fazia a mesma pergunta, onde você se vê daqui 10 anos? Eu vou dizer que 7 em 10 diziam, eu quero passar no concurso público. Nada contra, eu sou funcionário público também, respeito muito, é importante nós termos bons quadros no funcionalismo público. Mas é importante também nós darmos uma chance para quem quer empreender. Essa não pode ser a única alternativa de carreira para quem quer progredir, né? Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho e vou te perguntar sobre a reforma administrativa. Aconteceu uma reforma administrativa no governo Bolsonaro? O que foi que houve? Então, eu vi que muitas pessoas dizem assim, não teve reforma administrativa. Olha, em termos, não teve uma reforma aprovada por projeto de emenda constitucional. Isso realmente não ocorreu. Mas, de maneira infralegal, ou seja, dentro do governo, nós fizemos uma série importante de ajustes nas carreiras do funcionalismo público, respeitando o funcionalismo público, com todo o respeito. Nós, por exemplo, normatizamos o trabalho remoto. O servidor poder estar trabalhando no home office foi uma inovação que nós trouxemos, importante para o servidor. Mas além disso, eu quero frisar que nós terminamos 2022 com menos funcionários públicos do que 2012. Por quê? Porque nós fizemos um amplo movimento de digitalização do governo federal. Deixa eu citar um exemplo aqui, Mota, que me toca muito. Meu pai teve um AVC e ele era aposentado. Todo ano, nós tínhamos um carro velho, nós tínhamos que colocar meu pai no carro, ir até o Banco Itaú, fazer prova de vida, porque a conta do meu pai era no Banco Itaú. Rapaz, eu via no Jornal Nacional idosos de cadeira de roda pegando caminhão, porque na cidade dele não tinha um banco, ele tinha que ir até o banco, uma agência do INSS, fazer prova de vida. Eu pergunto para você, telespectador, existe prova de vida hoje? Hoje tudo é o quê? Pelo celular. Você faz prova de vida pelo celular, o governo cruza os dados. Isso foram inovações que nós trouxemos. É por isso que eu digo que são coisas boas. Isso não é projeto de governo, é projeto de Estado. E é isso que eu quero ressaltar e procuro ressaltar no livro. E aí eu vou aproveitar também e te fazer pedir que você fale sobre isso, porque isso me parece, Saxida, essas medidas de ganho de eficiência que você está citando, me parece que elas derivam de uma mentalidade que o livro explica muito bem aqui na página 273, quando fala sobre a orientação geral da política econômica, né? Então aqui você diz, por exemplo, quando você fala de política fiscal, no governo Bolsonaro houve uma redução de gastos públicos e redução de tributos. Então, essa é a forma pela qual foi feito o ajuste fiscal. No governo atual, o ajuste fiscal é feito através do aumento dos gastos públicos e aumento dos tributos. Então você, em vez de diminuir os gastos públicos, você aumenta e aí cobra mais imposto das pessoas. Em relação ao relacionamento com o setor privado, no governo Bolsonaro foi feito o aprimoramento dos marcos legais do mercado de capitais para fortalecer o investimento privado e foi dado o protagonismo à iniciativa privada no crescimento econômico. E no governo atual, há um protagonismo do investimento e do financiamento público e protagonismo do governo, o governo como protagonista do crescimento econômico. Assim, política econômica é mais ou menos igual você ir no McDonald's. Você escolhe o combo. Com muita sorte, você troca lá o refrigerante pelo suco de uva. Mas não tem muito mais do que isso. Então, quando você escolhe o primeiro conjunto, o resto está escolhido.
O que nós escolhemos, o que é uma política econômica liberal, que foi a que nós implementamos? Uma política econômica liberal é aquela que coloca no setor privado o grande motor do crescimento econômico. Opa! Então, se o setor privado é o grande motor do crescimento econômico, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, abaixar o gasto do governo. Porque quando a gente abaixar o gasto do governo, vai sobrar um dinheirinho. E quando sobrar esse dinheirinho, nós temos 3 coisas com esse dinheirinho que sobrou. Aliás, nós somos o primeiro governo, desde a redemocratização do Brasil, que terminou seu ciclo gastando menos do que quando entrou. Quando nós entramos, o governo federal gastava 19,4% do PIB e quando nós saímos, gastava 18% do PIB. Essa redução no gasto público, o que nós fizemos? Dividimos em 3 partes. A primeira parte, nós ajudamos as gerações futuras. Nós ajudamos os nossos filhos. E como é que nós fizemos isso? Abatendo dívida pública. Porque com menos dívida pública, é menos dívida para os nossos filhos pagarem. Segunda parte, nós ajudamos todos os brasileiros. Como é que se ajuda todos os brasileiros? Abaixando tributos. Nós abaixamos de maneira permanente 13 tributos. 35% de redução no IPI, redução no AFREME, redução e zeramento do IOF, câmbio, etc, etc, etc. Então, reduzindo impostos, nós ajudamos todos os brasileiros. E terceira parte, nós ajudamos os mais necessitados, fortalecendo os programas sociais. Os programas sociais, em média, gastavam R$180 quando nós entramos, quando nós saímos, recebiam 600. Então, quando a gente reduziu o gasto do governo, nós conseguimos fazer essas 3 coisas. Ora, reduziu tributos, o setor privado ficou mais animado, sobrou mais dinheiro no setor privado, ele vai investir. O que nós fizemos? Melhora os marcos legais. Melhora os marcos legais, aumenta a segurança jurídica, aumenta a previsibilidade, abre a economia para também ter mais competição. Você cria novas possibilidades de financiamento, que são os instrumentos financeiros que nós criamos, e aí o setor privado lidera o crescimento econômico. É essa a nossa ideia. Quando vai para o novo governo, é legítimo, quem governa tem o legítimo direito de escolher o seu mix de política econômica. O novo mix de política econômica hoje no Brasil é uma ideia de que o governo é o grande motor do crescimento. Então, quanto maior o governo for, melhor. Quanto mais o governo gastar, melhor. Para essa escola de pensamento. Então, para essa escola de pensamento, como é o governo que lidera o crescimento econômico, ele tem que gastar mais. Mas automaticamente, quando o governo gasta mais, ele precisa tributar mais, que é o que nós estamos vendo atualmente. Em vez de você criar melhores marcos legais, o que você faz no lugar? Fortalece bancos públicos. Então você tem o BNDES, por exemplo, com uma regra mais importante de financiamento. Então é isso que nós estamos vendo agora. Agora eu quero deixar registrado aqui, veja, que isso aí são escolhas legítimas de política econômica. Você vai encontrar no mundo exemplos de sucesso e fracasso nas 2 vertentes. A minha leitura é que no passado o Brasil já tentou a ideia do governo liderando o crescimento. E nós não fomos felizes, nós tivemos problemas. Então eu acho que era o momento de darmos uma chance para o setor privado liderar o crescimento econômico. Principalmente porque no setor público a gente tem questões de eficiência e de governança, né, que o setor privado, através da competição no mercado, resolve isso. No governo é muito difícil, porque se você está no governo, você faz parte da máquina do governo, da máquina permanente, e os resultados que você entrega são ruins, você continua lá, né? Provavelmente no mesmo cargo, provavelmente ganhando a mesma coisa. Se você estiver numa empresa estatal e a empresa estatal for deficitária, provavelmente você vai continuar lá, né? Não tem esse mecanismo de punição que o mercado tem, de correção de rumo. O que acontece é o seguinte, o setor público, a função dele, quando você olha em termos filosóficos, a função do setor público é melhorar o bem-estar da sociedade. Então, é mais difícil de criar mecanismos para oferir se isso está dando certo ou não. O setor privado, ele tem medidas mais claras. Como ele tem medidas mais claras, em termos econômicos, o setor privado costuma ser mais eficiente. Agora, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Então, está aqui no livro essa frase. Está aí no livro. Eu sempre busco diminuir o poder do Estado, né? Eu acho que o Estado, ele é perigoso, cara. Poder é muito perigoso. Então, quanto mais distribuído for o poder, é melhor para a sociedade. Aí eu
queria puxar 3 coisas aí disso que a gente acabou de falar. Primeiro é a história da dívida pública, né? Nós escutamos muito do pessoal dessa escola de pensamento que você mencionou aí, do governo grande. Tem muita gente que diz o seguinte: dívida pública é ótimo. O governo tem mesmo que se endividar. E é uma dívida que não precisa ser paga nunca, né? Você vai simplesmente rolando. E também essa escola de pensamento diz que não tem problema nenhum uma carga tributária alta, que o governo tem que cobrar mesmo muitos impostos, porque ele usa isso para fazer a redistribuição, a justiça social. Eu queria que você falasse sobre essas 2 coisas, né? Então, essa dívida, a nossa dívida pública, ela é pagável ou ela está nos conduzindo a um desastre? E a questão dos impostos? Já vamos começar pela teoria. Quando você olha os manuais de economia, você vai encontrar argumentos que sustentam vários tipos de visão distinta. O pessoal mais intervencionista, que é quem está no governo hoje, ele usa a seguinte análise: quando o multiplicador de gasto do governo é maior que o multiplicador de gastos de redução de tributos. O que isso quer dizer para você que está nos vendo? Quer dizer o seguinte: existem argumentos teóricos que essas pessoas acreditam e funcionaram em determinados países do mundo, que quando o governo começa a gastar mais, isso gera um efeito multiplicador na economia, a economia cresce como um todo, e crescendo, a relação dívida-PIB cai. Então, a aposta deles é: eu vou tributar mais, eu pego dinheiro para o governo gasta mais, o gasto do governo gera o crescimento econômico, e como o PIB cresce, a relação dívida-PIB cai. Pode dar certo? Pode. De novo, aqui nós temos que ser muito honestos para a discussão avançar. E, em termos teóricos, pode funcionar. O convite que eu faço, Mota, é: vamos olhar os dados. Será que quando nós fizemos isso entre 2009 e 2014 deu certo? Será que quando nós fizemos isso no governo militar, entre 1970 e 1979, deu certo? Eu acho que essa ideia, durante o regime militar, do governo ser o grande líder do crescimento econômico, e ela aconteceu em 1970, ela gerou um desastre na década de 80. A mesma política, na minha leitura, gerou um desastre em 2015 e 2016. Foi aquela enorme recessão. Foi a maior recessão dos últimos 100 anos. Foi a maior recessão da história do Brasil. Então, eu respeito quem pensa diferente. E eu respeito os argumentos teóricos que eles têm, porque eles têm esses argumentos. Você está se referindo à teoria keynesiana? A teoria keynesiana, sim, de novo. Existem excelentes economistas que defendem isso. Agora, o que eu convido é, por algum motivo, às vezes que isso foi aplicado no Brasil, não teve sucesso. Gerou um grande problema. Por outro lado, a ideia liberal, que é uma ideia que eu pertenço, ministro Guedes, ela mostra o seguinte: olha, vamos diminuir o poder do governo, vamos aumentar o poder dos estados, dos municípios, vamos dar mais liberdade para o setor privado. E qual é a função do governo? A função do governo é reduzir o gasto público, reduz tributo, paga a dívida pública, melhora o lado fiscal da economia, melhora os marcos legais, aumenta a segurança jurídica e o investimento faz o resto, o investimento privado. Então, eu acredito que essa visão ela é mais condizente com a história brasileira. É por isso que eu a defendo. Então, é por isso que eu toda hora estou fazendo um convite. Vamos olhar os dados. Pelo que você está dizendo, não é apenas uma visão, não é apenas uma crença, não é apenas um sentimento. O que essa sua opinião é sustentada em dados. Isso é o que a história brasileira mostra, é o que os números mostram. Para o Brasil, sim. Então, quando você olha a ideia de liberdade econômica, os países que são mais livres geralmente são os mais ricos também. Essa história não vale para o resto do mundo? Ou há algum país que tenha conseguido crescer de forma sustentável, tendo o Estado como motor desse crescimento? Olha, talvez a União Soviética. Essa é uma discussão difícil, porque quando você olha crescimento... Aliás, quem ganhou o prêmio Nobel agora foi isso, mostrando a importância de instituição no crescimento econômico. Daron Acemoglu e o... Mas é assim, mas de novo, né? Ganharam o prêmio Nobel mostrando isso, mas é difícil você saber exatamente como essas instituições se formam. Então, veja só, eu não quero defender nenhum país aqui.
Eu só quero dizer o seguinte, existem países que você vai encontrar que por períodos de tempo eles tiveram realmente intervenção do governo e cresceu. Sim, mas isso aí, Saxida, não seria o equivalente ao sujeito que ganha R$2.000 e aí ele pega empréstimos e a renda dele é R$8.000, só que 6.000 é dinheiro emprestado. E aí ele gasta, ele viaja, né? Ele paga um plano de saúde bom, ele troca de carro, mas um dia a casa cai. Perfeito. Não é isso? Porque, se você olhar a vida dele durante um ano... Melhorou, né? Olha, tá vendo? Dá certo você pegar dinheiro emprestado e não pagar, né? Mas no dia que a conta chega, ele vai morar debaixo da ponte. Eu tô errado. Eu tendo a concordar com você, mas assim, nós estamos num programa de ampla audiência. Então, um programa desse, a gente tem que medir um pouco as palavras pelo seguinte, porque em termos teóricos, eu posso pensar num outro exemplo. Eu posso pensar num cara que está ganhando 2.000, ele pega 6.000 emprestado, aluga um carrinho de pipoca, começa a empreender, fica rico e 10 anos depois, está vendo? Foi esse endividamento que ajudou. Então, o governo fala isso, que eu estou me endividando agora porque eu estou gerando investimentos e esses investimentos do governo vão dar frutos no futuro. Então, o que ele fala? Eu estou investindo em infraestrutura. Eu estou investindo em melhores estradas e isso vai gerar coisas boas no futuro. Em teoria, ele pode estar certo. O que eu chamo a atenção é que no passado, às vezes que a gente fez isso, deu errado. Mas aí vamos entrar nessa discussão. Mas eu não quero defender. Eu não quero defender. Eu também não quero defender nem atacar ninguém. Eu quero comparar a realidade com a ideia. Eu acho que é a nossa missão aqui. Quando o governo pega dinheiro emprestado, ele não pega dinheiro emprestado só para financiar investimento, né? Isso. Ele pega dinheiro emprestado para financiar, vamos chamar assim, o estilo de vida dele. Então, voltando ao exemplo do cidadão que pega dinheiro emprestado, tudo bem, ele pode ser que uma parte do dinheiro que ele pegou emprestado é para comprar um carrinho de pipoca, mas a maior parte é para pagar água, luz, comida, viagem, né? Os hotéis onde ele fica. Tô certo ou estou errado? Eu concordo com você. É por isso que eu defendo um Estado mínimo. Mínimo não, desculpa. Eu defendo um Estado menor. Eu defendo um Estado bem focado. Eu defendo uma burocracia pública bem remunerada, mas reduzida, extremamente eficiente. Então, é a ideia cerne de Adam Smith. Pouco mais, além de administração da justiça e baixos impostos, são necessários para você ter o crescimento de um país. Então, eu gosto dessa ideia. Agora, de novo, nós temos que tentar entender quem está do outro lado, o que ele pensa. E se nós queremos refutar os argumentos deles, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar assim, olha, você está investindo em estrada. Se você tivesse feito uma concessão, não teria sido mais eficiente? Em vez do Estado investir na estrada, faz a concessão. Você está investindo no Estado gerar energia elétrica. Pô, não é mais fácil... privatizar a Eletrobras, e a Eletrobras privada vai produzir muito mais e mais barato para todo mundo? Que foi feito no governo. E foi o que nós fizemos. Então, aliás, eu quero citar aqui, Mota, muita gente... Por isso que é o convite aos dados. Fala assim, o governo Bolsonaro não privatizou. Não é verdade. O número de empresas públicas federais foi reduzido em 1/3 entre 2019 e 2022. O valor arrecadado com privatizações entre 2019 e 2022 foi maior do que a soma de todas as privatizações da história brasileira. Então, assim, não dá para dizer que não privatizou. Abertura econômica, o maior movimento de abertura econômica desde Collor de Mello. Não dá para dizer que não abriu. Deixa eu aproveitar esse gancho, então. O meu amigo economista, Marcos Troirro, outro dia ele estava conversando comigo, e ele me disse o seguinte, todos os milagres econômicos que aconteceram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial foram baseados na abertura da economia para o comércio exterior. E Adam Smith já dizia, comércio exterior é a maior fonte de riqueza das nações. De acordo com os dados do livro, o comércio exterior do Brasil, soma de importação e exportação, subiu de 23% do PIB em 2019 para 33% em 2022. É uma subida enorme, né? De 23 para 33. O que houve? Qual foi o segredo? Então, vou repetir. O maior movimento de abertura econômica desde 1990. O que nós fizemos? Várias medidas. Por exemplo, abaixamos impostos.
Os impostos de importação foram reduzidos ou zerados. Vários deles, né? Além disso, nós reduzimos uma coisa que pouco brasileiro conhece, chama-se adicional de frete de renovação da Marinha Mercante. Era 40%, reduzimos para 8%. Isso aí facilita o comércio internacional. Uma outra coisa que nenhum brasileiro conhece, capatazia. O que é capatazia? Capatazia são os serviços que você gasta com a mercadoria quando ela chega no porto. Então, quando você importava uma mercadoria e ela chegava no porto, você tem vários serviços, transporte, armazenamento. Esse serviço chamam capatazia. A capatazia fazia parte da base de cálculo do imposto de importação. Nós retiramos a capatazia da base de cálculo, então os impostos caíram também. Então, acordos comerciais, uma série de medidas que gerou esse grande aumento na abertura econômica brasileira. E aí eu faço o convite. Você pode concordar ou discordar com a política econômica que nós tomamos. Veja, eu acho legítimo você preferir mais Estado na economia. É legítima essa discussão. Agora... Principalmente para quem está no Estado. Para quem está... Mas, assim, é uma ótima opção. Mas é importante olhar os dados. Olha só, de 2019 a 2022, maior pandemia da história, maior crise hídrica da história, maior guerra na Europa em 75 anos. E o Brasil terminou com inflação menor que os Estados Unidos. Gastando menos do que gastava quando começou e fazendo as maiores reformas desde a redemocratização. Então é isso que nós temos que olhar, os resultados. Você pode discordar das medidas, mas os resultados apareceram. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu também tenho. Você está descrevendo coisas importantes, coisas estruturais, coisas fundamentais, que fazem diferença na vida das pessoas. E no livro você diz que essa imensa onda de inovações na economia brasileira feita no governo Bolsonaro passou quase despercebida e foi recebida com o silêncio entusiasmado da imprensa. Por que, Saxena? Primeiro porque é difícil entender essas mudanças. Então, assim, a gente tem que sempre tentar olhar por que o outro lado está com dificuldade, né? Quando a gente quer ganhar, quando a gente quer... Nós temos que também entender por que o outro lado teve tanta dificuldade em entender o que nós fizemos. Então, o livro é tentando endereçar esses assuntos. Vamos olhar a imprensa tradicional. E eu vou citar aqui, com todo o respeito do mundo, não vou citar não, eu vou citar um jornal, mas deixa para lá. Esse jornal, toda hora tinha um editorial. Esse governo não tem política econômica. E eu escrevia para esse jornal. Não é que não tem, é que é diferente. Por quê? Porque os jornalistas, eles estão acostumados com plano de metas, plano de ação econômica do governo, plano nacional de desenvolvimento, plano cruzado, plano verão, plano Collor, nova matriz econômica. Então, o Brasil ele é uma história do quê? De planos que o Brasília faz. Quem está em Brasília escolhe 5 setores e fala, o dinheiro vai para esses setores. E aí todo mundo, tá vendo? Esse é o plano do governo. Esse aqui vai fortalecer a indústria naval, aquele ali vai criar estradas, aquele outro ali vai fortalecer não sei o quê. O que nós fizemos é trazer para o planejamento econômico brasileiro o moderno planejamento econômico via mercado. O que é o planejamento econômico via mercado? O governo reduz o gasto do governo. Reduziu o gasto do governo, consolida o lado fiscal reduzindo gastos. Reduziu gastos, reduz tributos. Reduziu tributos, sobra dinheiro para a população. Reduziu gastos, abate dívida pública. Fica mais barato para o setor privado pegar crédito. Melhora os marcos legais da economia. Melhorou os marcos legais da economia, o setor privado vai escolher onde investir. Não é o governo que escolhe mais. Então esse planejamento via mercado, ele é diferente da história brasileira. Ele é um planejamento que o governo, em vez do governo aumentar o tamanho, ele reduz o tamanho, melhora os marcos legais e o setor privado é que lidera o crescimento econômico. Então foi difícil para muitas pessoas entenderem isso, minha opinião. Eu me lembro do que diz, se eu não me engano, é Hayek, né? Ou é Hayek, o economista austríaco Hayek ou Mises, né? Que a sabedoria, o conhecimento sobre o que precisa ser produzido, o que precisa ser feito, está distribuído pelo mercado. Ele não está concentrado num gabinete, em 2 ou 3 pessoas. E talvez essa seja a dificuldade, Saxena, porque é mais fácil eu pegar um avião e ir a Brasília, sentar com alguém e perguntar qual é o plano econômico, do que eu virar para o mercado e tentar entender o que está acontecendo no mercado. É muito mais trabalhoso, né? Você olhar para a economia. Agora, mudando aqui um pouco o rumo,
você assumiu como ministro de Minas e Energia em 2022. Aqui no livro você diz que o seu plano de trabalho era o consumidor vem sempre em primeiro lugar. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou pagando uma fortuna de conta de luz. Eu acho que eu estou ficando sócio da companhia de distribuição de luz. E você, no livro, conta que medidas do governo Bolsonaro permitiram que os consumidores de alta tensão pudessem comprar energia de qualquer fornecedor, e você diz que o próximo passo seria abrir todo o mercado de energia. Eu queria saber, eu, na minha casa, um dia vou poder escolher entre 3 ou 4 fornecedores diferentes de energia? Depende de quem você eleger. Se você eleger um governo pró-mercado, sim. Se você eleger um governo que prefere mais Estado, é natural que não. Mas deixa eu dar uma resposta mais completa para quem está nos vendo. Primeiro, eu quero ressaltar que, na minha modesta opinião, Hayek foi o maior economista do século XX. Então, eu sempre me baseei muito em Hayek, e o artigo que ele escreveu, The Knowledge in Society, a difusão do conhecimento na sociedade, é considerado um dos 20 artigos mais importantes da academia de economia. Que é justamente o que você falou, o sistema de preço é fundamental para orientar investimento. Quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, eu me deparei com uma situação engraçada, Mota. Agora eu vou dar um passo atrás e peço a atenção de vocês que estão nos vendo. Olha só, quando eu comecei a estudar em economia em 1990, tinha um livro muito famoso chamado Introdução à Economia do Mankiw. O que o livro fazia? Ele queria ensinar para quem morava na União Soviética o que era livre mercado. Porque em 1990 a União Soviética estava acabando. E aí o povo da União Soviética, ele não conseguia entender o seguinte: vem cá, se o governo não disser para mim qual padaria eu vou comprar o pãozinho, como é que eu vou saber qual padaria? Eu vou chegar numa padaria e não vai ter pão. Se o governo não falar para o dono da padaria quantos pãezinhos ele vai ter que produzir, quanto que ele vai saber? Ele vai ter padaria sobrando pão, vai ter padaria sem pão. E vem cá, se o governo não disser o preço, como é que eu vou saber qual é o preço que eu tenho que pagar no pão? Bom, não preciso dizer que a União Soviética deu errado com essa filosofia. Deixa eu explicar uma coisa. O setor elétrico brasileiro, com todo o respeito, hoje é assim. É o governo que diz de quem você vai comprar energia, é o governo que diz quem vai produzir energia e é o governo que diz qual é o preço da energia. Rapaz, do mesmo jeito que deu errado na União Soviética na década de 90, é evidente que vai dar errado no Brasil agora. Então era isso que eu convidava as pessoas no Ministério de Minas e Energia a pensar. Olha só, eu respeito muito a estrutura do sistema elétrico brasileiro. Ela foi muito bem montada e nós temos que elogiar quem a montou. Mas ela é uma estrutura que pertence ao passado. Ela não é capaz de lidar hoje com a multiplicidade de matrizes, com a multiplicidade de cenários que nós temos. Então, ou nós vamos abrir o mercado de energia e cada brasileiro vai ter o legítimo direito de escolher de quem comprar e quanto, ou vai dar um problema grande no setor elétrico, mais dia menos dia. Deixa eu explicar aqui. Quando eu morei no Texas, eu era professor na Universidade do Texas, eu morei na County, que era a região mais pobre dos Estados Unidos. Tinham 3 comercializadoras de energia que eu podia escolher de quem comprar. Aqui em São Paulo, a Enel não está te ajudando? Eu vou comprar de outra. Não pode. Quer dizer, não há nenhum obstáculo técnico para isso. É puramente... Você tem que mudar a legislação. Regulatória. Então, assim, eu abri o mercado de alta tensão, que é, grosso modo, para quem está nos assistindo, é quem gasta mais de 9 mil por mês. Não é exatamente isso, mas vai dar no mesmo aqui. Quando eu chamei a minha equipe e falei, eu vou abrir o mercado de baixa tensão também. Só que o processo de liberação ficou pronto 2 semanas após as eleições. E nós tínhamos perdido. Então eu não achei que eu teria legitimidade para seguir em frente. Mas, de novo, é amplamente factível abrir o mercado de energia de baixa tensão. Eu acho que nós deveríamos seguir nesse caminho. Saxida, se você pudesse voltar a 2018... o que você faria de diferente? O que você acha que deveria ter sido feito de diferente? Eu falaria menos. Porque, assim, é difícil, cara. Quando você chega lá, você às vezes demora para entender que você não é mais o Adolfo Saxida. Você é o secretário de Política Econômica. Você não é mais o Paulo Guedes. Você é o ministro da Economia. Você não pode falar o que você pensa a toda hora mais. Então... eu errei muito falando demais.
e peço desculpa ao povo brasileiro pelas vezes que eu errei, porque, nossa, cara, como dói, bicho. Dói muito você chegar lá e errar. E queria ter sido, fiz o que te dava, confesso, assim, rapaz, dei o meu melhor, mas errar é horrível. E eu acho que uma das coisas que eu errei, eu falei demais. Tem que falar menos e trabalhar mais. O Paulo Guedes, nosso amigo em comum, é uma das pessoas mais fascinantes que eu conheço. Como é trabalhar com o Paulo? Rapaz, eu sugiro que vocês assistam aí no Netflix The Last Dance, que é a história do Chicago Bulls de Michael Jordan, quando eles ganharam 6 títulos da NBA. Trabalhar com o Paulo Guedes é igual trabalhar com o Michael Jordan, cara. É trabalhar com um craque. Ele te soca durante o treino. O homem não perde viagem, não, rapaz. É líder de um barroco clássico. Por quê? Porque quer ganhar. Quer ganhar, tem sangue nos olhos, quer melhorar o povo brasileiro. O Paulo Guedes, e aqui eu falo, toma a liberdade, esse homem se preparou a vida para esse cargo. Quando ele chegou lá, é a chance da vida dele, como era a minha chance também. Porque é difícil chegar lá. Nada garante que você vá de novo, não. Então você tem que aproveitar muito bem. Então, eu aprendi demais trabalhando com o Paulo Guedes. Acho que foi um grande ministro da economia. Minha opinião pessoal, foi o melhor ministro que o Brasil já teve na área econômica. Extremamente inteligente, extremamente. Adotou um conjunto enorme de políticas econômicas e nunca tirou o meu espaço. Por vezes, ele me colocava para eu falar com o Bolsonaro. Eu falei, pô, o ministro é você. Ele, não, você que fez, você vai lá falar. Então, só tenho elogios e, repito, é um cara que quer vencer. Como é o Bolsonaro também. E como sou eu. Quem quer vencer, cara, tem que ter sangue nos olhos. Porque o espaço de tempo, a pressão que você sofre, é tudo muito intenso. Não pode errar. E você vai errar algumas vezes. É da vida. Mas tem que continuar. Bola para frente. Eu estou lendo o seu livro, Saxida, o seu livro e do Paulo, e eu achei aqui na página 143 uma mensagem de otimismo fantástica que eu queria ler aqui. Estou ciente de que o cenário está carregado e mais difícil fica o nosso caminho para a prosperidade. Mas tenho esperança de que o que conseguimos em termos de racionalidade econômica e potencial para ganhos de produtividade seja sustentável. Por isso, não sou pessimista com a nossa caminhada para a prosperidade, ainda que essa caminhada possa, a curto prazo, sofrer solavancos. A estrada para a prosperidade é sinuosa e nas bifurcações não há placas que indiquem a direção correta. Grupos de pressão se arvoram saber que direção tomar beneficiando-se. Eu seria pessimista se fosse um coreano na década de 1950, quando o país estava destruído pela guerra e a renda per capita de então correspondia a 1/3 da renda per capita do Nordeste brasileiro. A Coreia transformou-se, abriu-se ao exterior e hoje sua renda per capita é 3 vezes maior que a nossa. Fica o exemplo para reflexão. Eu achei esse trecho extremamente inspirador, Saxida. Devia estar até no fim do livro, porque queria que você falasse sobre isso. Cara, você citou esse livro, aí vem porque o ministro Paulo Guedes é mais... Ele tem uma cultura geral mais ampla, né? Eu sou mais do povão, eu queria usar outro exemplo, né? Eu queria usar o exemplo do Rocky Balboa, né? Então, você assiste aí Rocky, o Lutador, que foi feito na Filadélfia, em 1976. Aí, 30 anos depois... máximo, um dos melhores que eu já vi. Rocky Balboa, Rocky, o Lutador, o original, 76. Você vê ele lá, cara, tudo sujo, tudo quebrado, tudo arrebentado. Em 2006, é o último filme da franquia Rocky, Rocky Balboa. Ele tá de novo na Filadélfia. Cara, mudou tudo. Em 30 anos você muda um país. Para quem não gosta de rock, olha lá, Charles Bronson, em Nova York, na década de 70. Olha Nova York em 2000. Então, um país, você em 30 anos faz milagres com um país se você manter a trajetória. E é por isso que o livro nosso é esse apelo. Veja, aqui não é defender governos, não é defender pessoas.
é defender ideias. Vale a pena insistir num caminho de consolidação fiscal via redução do gasto público e melhorar a eficiência alocativa do mercado, melhorando os marcos legais. Em 30 anos, você muda esse país da água para o vinho. Eu expresso isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu digo que o governo tem 5 coisas que ele tem que fazer, que é justiça, segurança pública, defesa, saúde básica e educação básica. Ele tem que ser bom nisso tudo, o resto deixa que a iniciativa privada faz. Eu tendo a concordar com você, Mota. Nós estamos chegando ao final da entrevista. A gente poderia ficar aqui uma semana falando, porque tem muita coisa para falar. Mas você me disse que você queria falar sobre Nossa Senhora de Simbres. Isso, por favor. Eu falo isso, cara, porque foi muito difícil, velho. As pessoas não têm noção do que é chegar no... Você lutar a vida toda para estar num cargo e chegar lá... Eu pensei comigo, o pai vai quebrar na minha mão. Pô, eu pedi essa chance a vida toda. Então, assim, 5 da manhã eu acordava, ia rezar e falava, Deus, pelo amor de Deus, ajuda, vem ideia, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Um testemunho aqui, uma das vezes vem uma ideia assim, ó, pega o dinheiro do PIS/PASEP, contas individuais e distribui pelo FGTS. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas foi graças a essa medida que nós conseguimos distribuir 37 bilhões de reais para os trabalhadores brasileiros. Uma medida. Então, assim, e durante esse momento eu recebi, uma moça mandou para mim, ó, eu vi que você tem a lapela de Nossa Senhora, eu vou te mandar um livro. E o livro é sobre Nossa Senhora de Simbres. Nossa Senhora de Simbres, Nossa Senhora fez aparições no Brasil entre 1936 e 1937. Então, da mesma maneira que milhares de brasileiros vão para Fátima, que é um lugar lindo, maravilhoso, e vale a pena ir, por causa das aparições de Nossa Senhora de Fátima, pô, vamos conhecer Simbres, que fica no distrito de Pesqueira, em Pernambuco, onde Nossa Senhora fez aparições em 36 e 37 para uma menina que tinha medo de quem? De Lampião. Que Lampião estava na região, né? E as pessoas tinham medo, e a família dela se escondia, e Nossa Senhora apareceu dando a proteção para essa família. Então, vamos conhecer Simbres, no distrito de Pesqueira, e obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Adolfo. Muito obrigado pela todo o esclarecimento que você trouxe aqui para a gente. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.